Olá, então este é um vídeo sobre o teste de Trendelenburg. Estamos habituados a ouvir falar deste teste de Trendelenburg, na avaliação da coxofemoral, na avaliação especificamente dos músculos que são estabilizadores da coxofemoral, e portanto faz parte da avaliação então da coxofemoral, dos músculos que são abdutores e estabilizadores da coxofemoral, hum, usarmos este teste. E este vídeo é sobre então a biomecânica deste teste e sobre os sinais, os possíveis sinais que tornam o teste positivo. Estamos habituados a ouvir falar deste teste e a ouvir explicar este teste com um sinal positivo, a queda da bacia para o lado da perna que está elevada, mas a verdade é que há mais do que um sinal que pode ser considerado positivo no teste e são sinais opostos. E no fundo é sobre isso que eu gostava de falar e explorar um pouco a biomecânica e então estes sinais positivos e percebermos estes sinais positivos e no fundo a biomecânica por detrás deste teste de Trendelenburg. E portanto, o teste Trendelenburg basicamente é pedir ao paciente para elevar uma perna e portanto é um teste que simula no fundo a marcha, simula a fase de balanço da marcha, portanto temos uma perna em apoio e temos a outra perna a simular a fase de balanço, portanto a perna levantada do solo e normalmente temos uma vista posterior do paciente e portanto é pedir ao paciente para elevar a perna. O que é normal acontecer, expectável acontecer, se os músculos que são estabilizadores da coxa femoral, que são também músculos abdutores, estiverem fortes, o que é normal acontecer é que a bacia, quando se eleva a perna, a bacia se mantenha nivelada, se mantenha simétrica, não é? Isto acontece basicamente por uma sinergia de par de forças dos músculos que são abdutores e dos músculos que são adutores. Um, E os músculos abdutores ainda são estabilizadores também então, da coxa femoral. Portanto, têm que exercer estes músculos abdutores e estabilizadores da coxa femoral, têm que exercer a mesma força, a mesma quantidade de força, que compensa a ação dos adutores, de força dos adutores, e que compense, no fundo, o desvio do centro de gravidade. Porque quando elevamos a perna, o centro de gravidade desloca-se para o lado da perna que está a ser em balanço, que está a ser elevada, não é? Portanto, os músculos abdutores e estabilizadores da coxa têm que compensar, então, aumentando a sua força, a sua contração, tendo em conta que o braço da resistência aumenta, porque também o centro de gravidade se desloca para o lado da perna que está levantada. E, portanto, a figura A é aquilo que é o normal acontecer, o expectável acontecer. Quando é que se considera o teste de Trendelenburg positivo? Estamos habituados a ouvir falar quando a bacia desvia tem um desvio para o lado da perna que está elevada, ou para o lado, ou em marcha, para o lado da perna que está em balanço. E, portanto, a figura B mostra isso. Temos o teste Trendelenburg, pedimos ao paciente para elevar uma perna e se os músculos que são abdutores e também estabilizadores da coxa, se estiverem fracos, temos uma queda da bacia para o lado da perna que está então a levantar. Isto porquê? Porque olhando ali para a seta azul, a seta amarela, vemos que há um deslocamento do centro de massa e do centro de gravidade para o lado da perna que está então levantada portanto, se os músculos que são estabilizadores da coxa femoral, se estiverem fracos, como são abdutores também, se estiverem fracos, vão permitir que a bacia caia para o lado da perna que está levantada. Este permitir que a bacia caia para o lado da perna que está levantada, em cadeia fechada, este movimento em cadeia fechada, e se olharem para a figura B, é a mesma coisa que dizer que a perna que está em carga, em apoio no solo, está mais aduzida comparativamente com a perna que está em carga no solo, comparativamente com a figura A. E, portanto, aqui está a tal relação dos músculos que são estabilizadores da coxa femoral serem músculos que são também, então, abdutores. Quando estão fracos, permitem, então, que a bacia se incline para o lado da perna que está, então, levantada. Mas um outro sinal positivo
Um outro sinal que torna o teste Trandleberg positivo é exatamente o oposto, isto é, a inclinação da bacia para o lado da perna que está em carga, que está em apoio, como vê na figura C. E isto é observável tanto no teste de Trandleberg como na própria marcha. E, portanto, como eu disse há pouco, o teste Trandleberg, no fundo, simula a marcha, portanto, uma das observações que se pode fazer também, o teste Trandleberg é um teste em carga, estático, não é? Uma das coisas que se pode fazer e deve-se fazer também é observar o paciente na marcha. E, portanto, é considerado também um sinal positivo quando a bacia e o tronco se inclinam para o lado da perna que está então em apoio. Levando muitas vezes àquilo enfim, a outras alterações em articulações mais abaixo, que no caso do joelho e no caso da tibiotársica e no próprio pé, em que, como se vê na figura C, temos aquilo que se chama um valgismo funcional, que acontece, por exemplo, na marcha, nestas situações, em que o joelho, por alteração, então, das linhas mecânicas do membro inferior, o joelho, então, tem uma tendência para o valgismo, e para o valgismo funcional, e eventualmente o pé também para uma tendência porque o joelho está em valgo funcional, uma tendência para o pé em eversão, como se vê a figura a C também. E, portanto, estes dois sinais são positivos. A queda da bacia para o lado da perna que está em balanço e a queda da bacia e do tronco para o lado da perna que está em carga. Portanto, dois sinais distintos, opostos, considerados positivos, com o teste Trandleberg positivo e não apenas a figura B, que é o que estamos habituados a ouvir falar e ouvir, enfim, explicar. E agora vamos falar sobre a biomecânica e porque é que no fundo isto acontece. Porque é que acontece a figura B, porque é que acontece a figura C, como é que isto acontece e porque é que acontece no fundo. Então, como eu disse há pouco, os músculos que são estabilizadores da coxa femoral são músculos que são abdutores também. Quando estes músculos estão fracos, há uma queda da bacia, então, para o lado da perna que está em balanço. E se olharmos para estes músculos, são músculos como o pequeno glúteo, como o médio glúteo, o grande glúteo em alguma medida, em algumas fibras do grande glúteo, mas temos aí na figura o médio glúteo e o pequeno glúteo. O médio glúteo, fala-se bastante do médio glúteo como um importante estabilizador e abdutor da coxa femoral, porque é aquele que tem a área de secção transversa maior e por isso também é aquele que produz, enfim, mais força, porque tem uma área de secção transversa maior, mas depois temos outros músculos menores, com uma menor área de secção transversa, mas cujos vetores de força estão mais otimizados para a estabilização da coxa femoral. E, portanto, são músculos mais profundos, como os músculos piramidal, como os músculos do oblíquo interno, o obturador interno, o obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral, e, portanto, são músculos cujos vetores de força estão otimizados, a orientação das fibras musculares está otimizada para então a coaptação da cabeça articular na cavidade acetabular. Porém, o médio glúteo, fala-se muitas vezes no médio glúteo, porque de facto a orientação das fibras musculares também permite esta coaptação e é importante também abdutor, e não é só por isto, também o seu tecido miofascial também se continua, o médio glúteo e o pequeno glúteo também se continuam pelo tensor da fascia lata, mas é um importante também, bastante importante, abdutor então da coxa femoral. E com estas duas componentes de abdução e de estabilizador da coxa femoral, fala-se bastante no médio glúteo. Quando este grupo de músculos está fracos, permite então, como eu dizia, a inclinação da bacia para o lado da perna que está em elevação. E agora vamos perceber porquê. Porquê é que dão estes sinais que são estes sinais opostos, positivos. Temos nesta figura uma bacia, portanto, posição ortostática, os dois membros no sol, com apoio. E, portanto, aqui a bacia está nivelada, temos os dois membros inferiores apoiados no sol. Porquê é que aqui a bacia está nivelada? Porque temos a distância que vai portanto, temos o centro da rotação que está no centro
em posição neutra, está no centro da cabeça femoral. E depois temos ali a verde, onde diz abdutores e estabilizadores, temos ali a linha de ação de força, está representada ali pelas inserções proximais e as inserções distais do médio glúteo pela explicação que eu dei há pouco. Não é? Está ali, o médio glúteo não é o único, mas pela justificação que eu dei há pouco, está representado o médio glúteo por ser este que produz mais força, por ter uma área de secção transversa maior. E, portanto, o vetor de força do médio glúteo será, enfim, no sentido da aproximação das inserções distais e proximais, ou proximais e distais, ou vice-versa, não é? E, portanto, esta é a linha de ação de força do médio glúteo e a distância que vai desta linha de ação de força, a distância mais curta ou a distância perpendicular até ao centro da rotação, chama-se isto um braço de força. E através daqui achas depois os torques e os braços de momento, etc. E, portanto, se olharmos para esta distância, da linha de ação de força do médio glúteo para o centro de rotação, achando o braço de força, vemos que este braço de força, portanto, aquela cor lilás, a distância é mais ou menos igual à distância daquilo que é o braço de resistência. O braço de resistência é a distância desde o centro de rotação, da articulação coxofemoral, da cabeça femoral, até à resistência. Qual é a resistência? A resistência é o centro de gravidade, essa linha amarela que está aí. Ou seja, o centro de gravidade passa na região anterior do promontório, passa atrás da sínfise púbica, no centro, no fundo da bacia, atravessando a bacia, e, portanto, o centro de gravidade, o peso corporal, o peso do tronco, e, portanto, nesta posição neutra, e a distância que vai desde o centro de rotação, então, a esta centro de gravidade, esta linha de gravidade, é, no fundo, o braço de resistência. No fundo, a resistência é o peso do tronco. E, portanto, temos aqui um tipo de alavanca, o centro de rotação está no meio, o eixo de rotação está no meio, temos um tipo de alavanca que se chama uma alavanca interfixa, uma alavanca de estabilidade, típica de estabilidade. E porquê é que é uma alavanca de estabilidade? Porque, de facto, esta posição é uma posição em que o braço de força e o braço de resistência têm mais ou menos o mesmo tamanho, e, portanto, anulam-se, e temos então aqui a estabilidade, a ideia de estabilidade, de isometria de uma determinada articulação. Não são as únicas razões, como é óbvio, temos aqui a convergência de forças do membro inferior com as forças que convergem do outro membro inferior e que depois vão convergir na sínfise púbica, que são distribuídas pelos ossos inominados e que convergem as forças descendentes e forças ascendentes que convergem na coxofemoral e também na sínfise púbica, portanto temos forças contralaterais que no fundo convergem para a mesma região central do centro de gravidade, que também no fundo anulam as forças de um lado com o outro, não é? As forças contralaterais anulam-se e portanto também são factores que dão então a ideia de estabilidade, mas aquilo que eu quero dizer é que na marcha, portanto, com a perna em balanço e uma perna em apoio no solo, ou no teste de Trendelenburg, é expectável que em condições normais, se os músculos estabilizadores e abdutores da coxa femoral estiverem fortes, é expectável que aconteça o mesmo fenómeno. E temos aqui nesta imagem a perna elevada, uma das pernas em balanço, a perna esquerda em balanço, temos o centro de gravidade, e temos que estar relativamente no centro da sínfise púbica, relativamente, mas em condições normais temos uma distância que é muito semelhante, mesmo com a perna elevada, do braço de força e do braço de resistência, como podem ver na figura. E isto deve-se ao facto de que os músculos abdutores e estabilizadores da coxofemoral, quando a perna eleva, têm que ter força o suficiente e produzir até mais força do que se tivermos com as duas pernas apoiadas no solo, para compensar o quê? Para compensar o desequilíbrio da perna que está em apoio, em balanço, porque o centro de gravidade tende a deslocar-se para o lado da perna que está em balanço e, portanto, se vocês até repararem na figura, veem que o centro de gravidade, comparativamente com o centro de gravidade, quando as duas pernas estão apoiadas no solo, o centro de gravidade até está deslocado mais para a direita do que exatamente no centro da sínfise púbica, como estava na outra figura. E isto porquê? Porque
Se os músculos abdutores e estabilizadores da coxa femoral tiverem força suficiente, têm que compensar este desvio do centro de gravidade, abduzindo em cadeia fechada, que é a mesma coisa que dizer inclinar ligeiramente até a pelvis para o lado da perna que está em apoio, para compensar este desvio do centro de gravidade. E isto faz com que se mantenha o tipo de alavanca, que é um tipo de alavanca interfixa, um tipo de alavanca de estabilidade, em que o braço de força se mantém igual ou maior do que o braço de resistência. E o ideal é manter-se igual ou ligeiramente maior para se manter aqui nesta fase, só nesta fase de balanço, em que uma perna está em balanço, há várias fases do balanço, para se manter, e portanto isto era importante descrever, eu estou a descrever isto de forma muito geral, não é? Generalista, mas como há várias fases de balanço, há várias fases de apoio do pé no solo, e portanto aqui os centros de rotação e os centros de massa, tudo isto vai variando à medida que vamos avançando então na locomoção, não é? Mas de forma generalista é isto que tem que acontecer. Se os músculos estiverem fortes, mantém-se um tipo de alavanca, que é um tipo de alavanca interfixa de estabilidade. E a bacia mantém-se então nivelada, mesmo com uma das pernas levantadas do solo. E isto é um teste de Trendelenburg que é negativo. E, portanto, é isto que é o normal acontecer. Quando os músculos abdutores e estabilizadores da coxa femoral estão fracos, então o que acontece é o quê? Como não têm força suficiente, o que é que permitem que aconteça? Se olharem para esta figura, veem que em cadeia fechada, esta bacia e este membro inferior com apoio no solo, esta bacia está inclinada para a esquerda, está inclinada para aqui, e o membro inferior, o fémur, tem a sua diáfise, proximal, média e distal, mais aproximada da sínfise púbica. E, portanto, isto em cadeia fechada é uma adução. É uma inclinação, então, para a esquerda da bacia ou uma adução um momento aduzido do membro inferior direito. Isto deve-se ao facto de que estes músculos abdutores e estabilizadores estão mais fracos. E se olharem para a biomecânica, veem que então, nesta posição, o que é que acontece? Acontece que o centro de gravidade está deslocado, não está no centro, então, do promontório, não está no centro da sínfise púbica, está deslocado para a esquerda. Está a acompanhar o quê? Está a acompanhar o membro que está elevado do Sol. E como está deslocado para a esquerda, significa que a distância que vai desde o centro de rotação até ao centro de gravidade, que era no fundo a resistência, representada pelo peso do tronco, veem que esta distância está muito maior. Se está maior, significa que temos aqui um braço de resistência bastante maior, a distância mais curta ou perpendicular desde o centro da rotação até à linha da resistência, está muito maior do que estava na imagem A, na imagem que eu mostrei há pouco, e está muito maior do que o braço de força. Então temos aqui um braço de resistência que é maior do que o braço de força. E isto provoca o quê? Provoca uma inclinação da pelvis para a perna que está em apoio. E então este é um sinal positivo do teste de Trendelenburg, que é vermos um desvio da bacia para o lado da perna que se eleva. E normalmente é isto que se ensina. O que às vezes esquece de dizer, o que às vezes não se ensina, é que se houver uma inclinação da pelvis para o lado da perna que está em carga, também é um sinal positivo. Então aquilo que eu quero dizer é, quando é que isto acontece? Quando os músculos abdutores e estabilizadores da coxa estão fracos, estão mais fracos, e quando o quê? Tanto no teste Trendelenburg como na própria marcha, quando o quê? Quando o paciente não tem dor. Se olharmos para esta inclinação da pelvis, porque é que isto porque é que é permitido, porque é que o corpo, no fundo, a biomecânica permite que isto aconteça? Se olharmos para esta figura, deixa-me ver se eu consigo pôr aqui apagar esta borracha. Se olharmos para esta figura,
Ahm, Com a bacia a cair então para o lado da perna que está em balanço, se imaginarmos aqui a tensão que é criada por esta posição da bacia, a tensão que é criada, o aumento da tensão que é criada nos ligamentos, por exemplo, ahm, iliofemorais, ou nos ligamentos, por exemplo, isquiofemorais, ou a tensão que é criada, ou a compressão que é criada sobre o labrum glenoideu, ou labrum acetabular, peço desculpa. Também existe o labrum glenoideu. Sobre o labrum acetabular. A pressão que é criada sobre a cavidade cotiloideia. As alterações que isto provoca, esta posição da bacia, as alterações que isto provoca nos ângulos de cobertura do acetábulo, por exemplo, num plano sagital e num plano transverso. As alterações que provoca nos ângulos do colo diafisário, por alteração da linha mecânica do membro inferior. E, portanto, esta posição da bacia só pode acontecer porque não há lesão e não há um processo nociceptivo, inflamatório, e não há lesão ou alteração dos tecidos periarticulares e articulares. Porque senão esta posição da bacia, por criar tantos fenómenos de compressão e de estiramento de ligamentos, de compressão do labrum, de tensão dos tendões, etc., que esta posição da bacia não podia existir, ou o paciente ia adotar uma posição antiálgica, se houvesse um processo inflamatório, ou houvesse um processo degenerativo, ou houvesse um processo de lesão ou de alteração dos tecidos periarticulares e articulares. A única razão para que isto acontece é que a diminuição de força dos músculos estabilizadores e abdutores, que permite esta inclinação da bacia, mas enquanto não houver um processo inflamatório, ou mesmo havendo um processo degenerativo, um processo de lesão, se não houver dor e se não houver inflamação, se esta posição da bacia não eventualmente não criar perigo de maior dano ou de maior lesão, ou irritar tecidos que estejam inflamados, ou criar mais lesão nos tecidos que estão lesionados, se estiver tudo ok em termos de processo inflamatório e da ação nociceptiva, a bacia então inclina para o lado da perna que está levantada, que está em balanço. Porque quando existe dor, quando o paciente tem dor, quando existe um processo inflamatório subjacente, quando existe normalmente associado a alterações dos tecidos periarticulares e articulares, a posição que o paciente adota é esta. A inclinação da pelvis para o lado da perna que está em apoio. Alterando com isso, isto em marcha e no teste Trendelenburg, mas sobretudo em marcha, alterando com isso o eixo mecânico do membro inferior, criando muitas vezes aquilo que se chama o tal valgismo funcional e o pé em aversão por causa disto mesmo. Porque altera o eixo mecânico e o eixo anatómico do membro inferior. Esta inclinação da pelvis para o lado da perna que está em carga e a própria inclinação do tronco. Então, quando o paciente tem dor e tem um processo inflamatório nos tecidos articulares e ou periarticulares da coxa ou femoral, o paciente vai adotar esta posição, que é no fundo uma posição antiálgica, e portanto, em marcha, vai fazer este movimento, não é? Vai-se apoiar, vai se inclinar para o lado da perna que está em apoio, vai-se ver em marcha, provavelmente, com o passar do tempo, e isto vê-se muito nos idosos, um valgismo que é muitas vezes só funcional, mas que depois com o tempo pode se tornando estrutural, e um pé mais em aversão, depois em marcha. No teste Trendelenburg é capaz de não se notar tanto, porque não há tanta alteração dos eixos mecânicos como em marcha, é capaz de não se notar tanto ou não se notar o valgismo funcional, mas nota-se na mesma a inclinação da pelvis e do tronco para o lado da perna que fica em carga. E porquê é que isto acontece? Porque o paciente com dor e com inflamação, a inclinação da pelvis para o lado da perna que está em carga, faz o quê? Faz desviar o centro de gravidade da perna que está levantada do solo. Lembra-se que o centro de gravidade na outra imagem
que eu mostrei anteriormente estava aqui, certo? Esta inclinação da pelvis para o lado da perna que está em carga faz o quê? Desviar o centro de gravidade, aproximar o centro de gravidade da coxofemoral. Porquê? Porque aproximando o centro de gravidade da coxofemoral faz diminuir o quê? O braço de resistência. A distância mais curta ao perpendicular, que vai desde o centro de rotação até à linha de resistência, que é no fundo a linha da gravidade, encurta. E isto faz com que o quê? Com que o braço de resistência fique muito mais pequeno. E se compararmos aqui, a inclinação dos ossos inuminados para o lado da coxofemoral que está em carga, do membro inferior que está em carga, a inclinação aqui da crista ilíaca para este lado, faz o quê? Faz aumentar o braço de força. E então, nesta circunstância, o braço de força fica maior do que o braço de resistência. Ora, se o braço de força fica maior que o braço de resistência, temos aqui então uma maior capacidade de produção de força por aqueles músculos que são estabilizadores e abdutores da coxa. E aqui o que se vê é que esta inclinação da pelvis, dos ossos inuminados para o lado da perna que está em apoio, a própria inclinação do tronco, no fundo o que isto faz é simular em cadeia fechada, simular a abdução. Em cadeia aberta, temos o quê? A abdução. Em cadeia fechada, se o membro inferior estiver fixo no solo, em cadeia fechada, a abdução em cadeia fechada é o quê? A inclinação da pelvis e do tronco para o lado da perna que está em apoio, simulando a abdução. Porque é que o tronco e a pelvis tentam simular a abdução? Porque os músculos abdutores são também estabilizadores e cooptadores da coxofemoral. E então o que eu digo é que o sinal de Trendelenburg, ou o teste de Trendelenburg, tem dois sinais positivos. Um, a inclinação da pelvis para o lado da perna que está em balanço, ou a perna que está levantada. Segundo sinal, ou outro sinal positivo, inclinação da pelvis para o lado da perna que está em carga, em apoio no solo. Quando? Primeiro exemplo, quando não existe dor ou lesão ou inflamação dos tecidos articulares e periarticulares. O segundo exemplo, a inclinação para o lado da perna que está em apoio, quando existe dor, nociceptividade, portanto, inflamação, lesão nos tecidos periarticulares e articulares, numa fase inflamatória, em que o paciente, por posição, por atitude antiálgica, inclina, e muitas vezes isto vê-se em pessoas de maior idade, mas não tem que ser. De facto, as coisas podem começar por termos os músculos abdutores e estabilizadores da coxa de facto mais fracos, por alguma razão, e com o passar do tempo, essa diminuição de força foi criando, como vimos há pouco, alterações, foi criando aumentos de tensão e de compressão nos tecidos articulares e periarticulares, foi criando ali lesões, microlesões, micro-rupturas, que levou a um processo degenerativo com o passar do tempo. Portanto, pode começar por uma figura B, uma inclinação da pelvis para o lado da perna que está elevada quando não existe dor, e com o passar dos anos, aquela diminuição de força e fraqueza muscular pode levar a um processo degenerativo. Só. Ou podemos ter, de facto, alguma alteração nos tecidos articulares e periarticulares, enquanto o homem não tem dores, o paciente não tem dores. O sinal de Trendelenburg é positivo para o lado da perna que está elevada quando o paciente tem dor, processo inflamatório, degeneração dos tecidos, importantes o suficientes para criar dor, o paciente adota uma posição antiálgica, tornando o sinal de Trendelenburg exatamente o oposto daquilo que estamos habituados a ouvir falar e a aprender. Espero que tenham gostado e até uma próxima.